Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre o palco Parque do Fire Festival, que é o nosso palco técnico. Ou seja, lá é onde a gente fala de produto digital, de marketing digital, de técnicas. E é isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Fica aí com a gente. Hoje é dia de quanto eu preciso investir em tráfego para ficar rico. Hoje é dia de quanto tempo eu preciso para fazer 6 em 7. Hoje é dia de falar do palco Parque do Fire Festival 2019, o nosso palco técnico. Pra quem não sabe, o palco Parque é o nosso palco técnico. A gente tem 3 palcos no Fire e o palco Parque é um palco que a gente guarda ele para falar só de técnica. Se você acompanhou o nosso último episódio, vai aparecer um card aqui. Se você acompanhou o último episódio, se não acompanhou, você clica lá e pode acompanhar. A gente fala do palco Palace, que é o nosso palco inspiracional, que a gente tem uma pegada mais de marcas. Esse palco Parque é um palco técnico, é um palco do nosso mercado. E para poder fazer esse episódio especial sobre o palco Parque, nós temos aqui do nosso lado uma pessoa muito especial, um Clayton de muito garbo e elegância, também conhecido como Bárbara Roque. Bem-vinda, Bárbara. Muito obrigada por ter me chamado. Quase um Clayton, né? Bem parecido com ele, todas as pessoas que veem, eu chamo as pessoas de Claytons. Tá tudo bem. Bárbara, a Bárbara, pra quem não sabe, você provavelmente só viu o nome dela se você costuma ler os nossos conteúdos. A Bárbara assina grande parte dos conteúdos da Hotmart, tanto em blog como na hora de escrever e-mail. Basicamente, se tem alguma coisa que a Hotmart escreveu, provavelmente passou pelas mãos desta pessoa que está aqui. Que é a Bárbara. E por que a Bárbara está aqui hoje? Ela não só é uma grande especialista em conteúdo, mas também a Bárbara ficou responsável por cobrir o palco Parque pela Hotmart. Isso. Ou seja, ela viu tudo que passou no palco Parque. E aí, hoje nós vamos falar um pouco sobre as grandes dicas que os caras trouxeram lá. Bárbara, vamos começar falando de Bruno Gimenez. Bruno Gimenez. Deixa ele ouvir isso. Vamos começar falando de Bruno Gimenez, nosso querido Bruno Gimenez, que é um dos fundadores e quem comanda o Luz da Serra, que é um grande cliente da Hotmart. Especialista em marketing digital e um dos maiores especialistas em lives deste país. Sim. O que o Bruno trouxe, Bárbara? Bruno Gimenez chegou lá no Palco Parque trazendo um novo conceito de lançamento, né, Abrama? A gente sempre fala de lançamento de produto, vamos lançar um produto. O Bruno Gimenez trouxe lançamento possuídos. Possuído, olha só, cara. O nome, né? Quando eu vi o lançamento possuído, eu fiquei até com medo. Mas como vem do Luz da Serra, que é uma empresa de espiritualidade, eu falei assim, não, tá tudo bem. Então tá tudo bem. Então, qual que é a pegada do lançamento possuído? O Bruno deu uma geral sobre como foram os lançamentos, porque foi uma criação do Luz da Serra. Sim, foi uma criação deles. E ele trouxe 5 dicas, né? 5 coisas principais que eles fazem para fazer os lançamentos possuídos. Boa. Só para você entender o que é lançamento possuído, pensa basicamente é o seguinte. É uma surra de conteúdo. É uma surra de conteúdo que culmina num vídeo aberto por horas e horas. Normalmente o Bruno faz lives de 4, 5 horas. Ele e a Patrícia com entrega de conteúdo pra caramba. E no final, ele abre o carrinho e coloca à venda um produto. E aí, basicamente, as dicas que ele deu estão muito ligadas a como você mobilizar as pessoas para as lives ao longo do tempo, né? Isso. Então, vamos começar. Qual que é a primeira que você traz pra gente, Bárbara? O Bruno Gimenez falou muito de entregabilidade, né, Abramo? Entregabilidade, aí é legal a gente falar para as pessoas, porque é o seguinte, na hora que ele tá falando de entregabilidade live, pensa o que é o seguinte, você precisa que as pessoas estejam naquela live, naquela hora, é quase como uma televisão, né? É igual ver novela, ou seja, a pessoa precisa de estar naquele momento assistindo a live. Então, basicamente o que ele disse é, as pessoas precisam de ser encontradas da forma que elas estão acostumadas. Ou seja, você precisa de avisar pro WhatsApp. Sim, e-mail. Colocar um lembrete no Instagram, no Stories. Tem um lembrete agora super legal lá no Stories, dá pra você fazer. Tem um lembrete que você pode mandar de agenda de Google Agenda. Pra poder marcar. Ou seja, você precisa de encher a pessoa de possibilidades pra lembrar a ela que tem aquela live. Porque senão, depender dela guardar o horário, botar um despertador, se você não facilitar isso, dificilmente a pessoa vai fazer. Sim. Então, a primeira pegada do Bruno foi muito sobre entregabilidade. Depois, o que mais que ele falou, Bárbara? Ele falou muito também de criação de conteúdo de qualidade. E entre esses conteúdos que o Bruno falou, ele mostrou muito provas sociais, né? Trazer para as pessoas provas sociais, criar desafios, desafios que tenham
prêmios, que você entrega alguma coisa. Desafios ligados àquelas lives que você tá fazendo, Ligadas né? às lives. Então, assim, Isso. um negócio que se encerre junto daquele processo de abertura e fechamento de carrinho. Isso. São desafios próprios. Isso lembra muito um vídeo que a gente fez aqui com o Pepeco sobre a VidCon, que a gente estava falando sobre criar coisas que são comuns com a sua audiência, né? Ou seja, com as piadas internas. A gente tem as nossas aqui, a gente tem o Trelelê, comenta Trelelê embaixo embaixo aqui. Hashtag Comenta Trelelê aí embaixo nos nossos comentários. A gente tem as nossas piadas internas aqui, que isso tudo gera um senso de comunidade nas pessoas, né? E isso ajuda a fazer elas se sentirem parte daquilo que eles estão fazendo, né? Depois de Bruno de Mendes, nós vamos falar de Vitor Peçanha. Pra quem não conhece Vitor Peçanha, ele é um dos fundadores da Rock Content, é co-founder da Rock Content. Rei de SEO. Rei do SEO brasileiro. Ele é um cara que, todas as vezes que ele palestra no Fire, a palestra dele fica bem avaliada pra caramba. Não só no Fire, né, Abramo? Peçanha, assim, você vai em qualquer coisa de SEO, Peçanha tá lá, né? Não só de SEO. Outro dia eu fui num evento na Colômbia, tava Peçanha lá falando pros espanhóis, não sei quem tava falando pros caras. Mas então encontramos Peçanha lá na Colômbia, então Peçanha vai pra tudo que é lugar, né? Peçanha agora, ele veio falar de SEO. SEO, pra quem não sabe o que é SEO, conta para as pessoas brevemente o que é SEO. O SEO são todas aquelas técnicas que a gente faz para aparecer nos mecanismos de busca, né? Como assim aparecer nos mecanismos de busca? Quando você está procurando uma palavra-chave, sei lá, o que é Fire? Quem quer aparecer o que é Fire? Quem quer explicar o que é Fire? É a gente. Então a gente utiliza algumas técnicas de SEO para aparecer ali como a primeira resposta do Google. E aí foi sobre isso que o Peçanha veio falar pra gente. E por que isso é importante? Construção de autoridade, se colocar ali no mercado, mostrar que você é referência no que você faz. E a gente sabe que tem muita concorrência hoje em dia, né? Então a gente precisa dessas técnicazinhas, não basta só fazer um ótimo conteúdo, não basta só ser o melhor no que você faz para aparecer em primeiro lugar. Como tem muita concorrência, a gente precisa de algumas técnicas para aparecer em primeiro lugar. Foi isso que o Peçanha veio falar com a gente. O jogo do longo prazo. O jogo do longo prazo. O SEO orgânico é o jogo do longo prazo. Sim, porque muita gente acha que vai fazer e vai aparecer ali em primeiro lugar 2 dias, né? Às vezes acontece, tá? É raro, mas a gente já conseguiu. Já conseguiu? Ah, claro. Vocês não vão contar em qual foi, porque senão alguém vai brigar com a gente. Não. Melhor não. Pesquisa lá depois pra vocês saberem qual post que foi. Agora, uma dica super bacana que o Peçanha trouxe sobre SEO, e é uma coisa que a gente às vezes não pensa. SEO não é sobre o que as pessoas estão buscando lá, escrevendo. É sobre o que as pessoas querem encontrar. E tem uma diferença, que é o seguinte: as pessoas às vezes não sabem nem como perguntar as coisas, né? Ou pergunta, ou escreve errado, ou seja, tem 1 milhão de formas que as pessoas escrevem achando que elas estão buscando uma coisa, na verdade elas querem encontrar outra, né? Sim. Por muito tempo a gente pensou em SEO só em pesquisa de palavra-chave, só palavra-chave. E a gente já entendeu que hoje em dia não é mais isso, né? A gente tem que pensar na intenção das pessoas. É uma questão de intenção. É uma questão de intenção. E o Google tá cada dia mais inteligente, né? Antes era só colocar um monte de palavra-chave num texto que você aparecia lá em primeiro lugar. Hoje em dia não é mais assim. Então a gente tá precisando entender melhor esses hackzinhos aí. Ou seja, resolva problemas reais das pessoas. Resolva problemas reais. Pense em pessoas, né? Pense no que as pessoas, como elas vão usar. Não pense em ranquear. Não. Pense em como a pessoa vai resolver o problema dela se ela ler aquele conteúdo. Exatamente. E se você tá resolvendo o problema da pessoa, o rank vai vir. Boa. Mais uma dica que Peçanha tenha dado pra você poder falar pra gente, Marlon. Ferramentas, né, Fernando? Eu gosto. Eu tenho carinho. Tô nervosa. Ferramentas, Abramo. Peçanha falou muito com a gente sobre usar ferramentas e a gente tem várias ferramentas disponíveis aí. Vamos fazer um merchan aqui, não tô sendo paga pra isso, mas tem o SEMrush. Eu adoro SEMrush. SEMrush mostra pra gente concorrentes, mostra palavras-chave novas que a gente pode explorar, mostra várias coisas, como o seu conteúdo tá, o que você tem que melhorar. Então, ir aí, né, usar essas ferramentas. O SEMrush você pode começar utilizando gratuitamente. Graça, né? Sim, é claro que tem algumas coisas a menos que você vai conseguir, mas começar a usar essas ferramentas, se habituar com elas, pra ver se você deve ou não pagar.
No Palco Parque a gente teve também Marcelo Távora, afiliado Viking, muito conhecido pelos seus chifres, que inclusive fez a palestra utilizando os chifres, né? Eu tentei impedir ele, mas não consegui. Então, ele entrou com os chifres. O Marcelo usa 2 chifres de Viking, que ele fala que um animal sem chifres é um animal indefeso. Exatamente. É a justificativa dele. Marcelo Távora, que é um cliente, tem uma conta Black na Hotmart. Conta Black é aquela conta que já performou mais de R$1 milhão em venda. Na verdade, em comissões, né? Ou seja, já sacou mais de R$1 milhão. Sim. Eu só posso falar isso porque o Marcelo mesmo fala, tá? Senão, Ele abriu os números dele, né, na palestra, explicou direitinho como que ele tava, todos os faturamentos. E aí ele passou a ensinar afiliados como fazer como ele fez, né? E aí ele trouxe algumas dicas muito interessantes. Uma delas diz sobre criar a sua audiência antes de criar o seu produto. Muita gente pergunta assim, Abramo, eu começo como? Como que eu gravo meu produto? Você já pensou em começar pela audiência? Sim. Provavelmente pela audiência, você vai ter até insight de como fazer o produto certo, né? Às vezes você começa do produto e aí na hora que você vai buscar audiência, você não sabe se funciona, se não funciona. Então o Marcelo falou muito sobre criar audiência antes do próprio produto. E ele fez isso muito usando o YouTube. Sim, e o legal também, porque como ele era afiliado antes, ele contou que ele já entendia a dor dos afiliados, ele já sabia o que as pessoas estavam precisando, porque ele sentiu aquela dor também. Então, além de criar o público antes de criar o próprio produto, ele entendia muito bem as dores do público dele, né? E mais, virou para ele uma alternativa de como colocar a cara, porque pensa, o afiliado tá sempre por trás das câmeras, né? O afiliado nunca aparece, ele tá sempre promovendo outros produtores. A partir do momento que ele fala assim, para eu dar os próximos passos, eu tenho que mostrar minha cara. E aí, ele achou um jeito muito divertido de fazer isso, foi colocando chifre, porque ele, inclusive... Ele é bem tímido, né? Ele ficava com vergonha na câmera e os chifres foi uma forma dele quebrar isso, né? Sim. Então, é um jeito também de ajudar as pessoas a quebrarem a timidez em frente à câmera. As pessoas, de alguma forma, se vestirem, né, de uma maneira... Vestir um personagem, de alguma forma, e né? criou uma identificação também, né? Quando você vê aqueles chifres, você já sabe que a gente tá falando de afiliado Viking. E hoje, quando o cliente dele atinge um determinado número de vendas, ele manda o chifre pro cara. Ou seja, isso pode virar uma piada interna, né? Uma piada interna da sua audiência. Como é que era o trelelê? É o trelelê, você bota no comentário trelelê, que é um negócio que a gente já discutiu aqui em alguns vídeos. O nosso próximo palestrante é Leandro Aguiar. Leandro Aguiar, que é responsável por alguns de grandes lançamentos que a gente tem hoje. Ele foi um cara lá atrás que trabalhava com o Érico, que fazia os primeiros vídeos do Érico, os videocases do Érico Rocha. Então provavelmente você já deve ter trombado com algum vídeo do Leandro. Então o Aguiar é um grande especialista em contar histórias, né? Sim, storytelling. E aí né? ele deu 5 dicas sobre como fazer a copy matadora e o storytelling perfeito para produto digital. Sim. Boa? Vamos passar pelos 5 passos. O primeiro é a pessoa tem um desejo. Ouvir o desejo do seu cliente. Ouvir o desejo do seu cliente. Você ouviu o desejo. Qual que é o segundo, Bárbara? O segundo é, caso o desejo não seja satisfeito, a pessoa vai ter um problema. Então, qual que é esse problema? Então, a pessoa tem o desejo não é atendido, ela tem um problema, eu vou apresentar para ela um plano que resolve aquele problema que ela tem. O quarto passo, Bárbara. O quarto passo, se ela não seguir aquele plano que a gente mostrou, quais vão ser as consequências negativas que ela vai ter? E o quinto passo, se ela seguir o plano, como que aquilo vai resolver os problemas dela, se possível já usando prova social. Ou seja, se você seguir esses 5 passinhos de storytelling para vender um produto digital, não é só produto digital não, tá? Serve para vender quase tudo. Se seguir esses 5 passinhos, a chance de você conseguir chegar no final e realizar vendas é muito grande. Exatamente. Contar uma história, né, Abramo? Aprender a contar uma história. Contar histórias, a gente tem falado muito sobre isso aqui neste programete. A próxima palestrante foi Bárbara Bruna, né? Bárbara Bruna, especialíssima em tráfego pago. A Bárbara, ela anda, eu tenho vontade de fazer reverência na hora que ela anda. Sim, uma palestra... mulher, viu? E ela veio com uma palestra maravilhosa, assim, com muito conteúdo. A Bárbara fala muito rápido, né? Então, assim, piscou na palestra dela, perdeu. A Bárbara Bruna trouxe pra gente os 3 pilares de um anúncio, que é a oferta, segmentação e otimização. E aí ela passou por todos esses, né? Como mostrar qual que é a sua oferta, como segmentar sua oferta para o público certo e depois segmentado você otimizar as ofertas, né? Ver o que está dando certo, fazer isso ficar ainda melhor. Se você parar para pensar, na hora que ela fala de oferta, especialmente de oferta e segmentação, ela está falando demais de persona, né? Sim. Ou seja, conhecer profundamente
quem é a pessoa para quem você está vendendo, né? E não só conhecer, ela falou muito sobre quebra de objeções. Porque assim, as pessoas na hora que elas chegam até a sua oferta, elas vão ter objeções. Então você conseguir quebrar essas objeções, mostrar para as pessoas por que seu produto realmente vale a pena. Eu não assisti a palestra da Bárbara porque eu estava apresentando o Palco Palace, mas eu assisti uma outra palestra da Bárbara uma vez, que ela falou o seguinte: faz uma lista com as 20 principais objeções da sua persona. Se você conseguir listar 20 objeções, você vai ver que vai ser difícil. No final, vai ter umas objeções que são até meio bobas. Mas na hora que você fizer isso, você provavelmente vai conseguir determinar ali, as 3, 4 mais importantes. Pra você poder focar nas suas copies e você conseguir quebrar isso, né, na hora que você estiver fazendo uma estrutura de um vídeo de venda, ou mesmo uma carta de venda mesmo, para e-mail, para um blog post, não importa, né? Então, a Bárbara fala demais sobre isso. Então, na hora que você fala de oferta e segmentação, você está falando muito de persona. E na hora que você fala de otimização, você está falando de respeitar os dados, né? Que é um mantra da Hotmart, né? Que é assim: olha os dados, presta atenção na sua campanha, trabalha os criativos, faz uma versão do anúncio que é preto e branco, uma versão que é colorida, faz uma versão alterando algumas palavras para ver se ela converte melhor. Vê o que tá funcionando, vê o que não tá funcionando, o que não tá, descarta. E não só descarta, tenta entender também por que não tá funcionando, né, André? E aí otimização é a coisa que o preguiçoso não consegue fazer. Ou seja, você não pode ter preguiça para otimizar campanha. Então é um negócio também que a Bárbara fala sempre, é trabalho duro, não tem jeito. Então esse foi um pouquinho do Palco Parque, né, Abramo? E é claro que a gente não ia falar de todo mundo que foi no Palco Parque, porque eu, como uma das autoras do blog, quero que o pessoal que tá aqui no YouTube vá lá conhecer o blog também. E lá no blog a gente tem um resumo de praticamente o que todo mundo falou. Todos os dias são 6 posts completaços com tudo que aconteceu no Fire. Então, se você quer continuar, quer ler, quer saber o que o pessoal falou, corre lá no blog que tem todos os posts lá pra vocês lerem. Antes de você ir lá no blog, você ativa o sininho, inscreve no canal, faz ao contrário, porque não tem jeito de fazer um antes do outro. Dá um joinha. Dá um joinha. Comenta aqui embaixo, fala assim: Abramo, eu te amo, ou então Trelelê, Bárbara, você é espetacular. E aproveita e passa lá no nosso blog, dá audiência pra gente, na boa aí. Por favor, vai lá, vai.